Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 29 de março de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E aí nós seguimos aí a nossa maratona de leitura bíblica. Depois de Jeremias, nós vamos agora para as Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é um livro aí muito pouco conhecido. Alguns crentes talvez passam aí anos sem ler, ou talvez alguns nem nunca vão ler o livro das Lamentações de Jeremias, mas é um livro riquíssimo, porque as Lamentações de Jeremias ele é construído exatamente em um cenário que todos nós vamos enfrentar em algum momento da nossa vida, cenário de sofrimento. No caso de Jeremias, esse sofrimento ele era específico, né? Era causado pelo pecado da nação, né? Do povo de Deus, mas em alguns casos, né? E a gente vai falar sobre isso, esse sofrimento é apenas resultado da nossa existência na terra, o resultado da queda. Vamos falar então de Jeremias 52, Lamentações 1 e 2. Interessante como que esses três capítulos eles estão conectados, mas eu vou ler aqui um texto que vai dar base aí para a nossa conversa, que é Lamentações capítulo 2, versículo 18 e 19. Então, Lamentações 2, 18 e 19 diz assim: O coração do povo clama ao Senhor. Ó muro da cidade de Sião, corram como um rio as suas lágrimas dia e noite. Não permita nenhum descanso, nem dê repouso à menina dos seus olhos. Levante-se, grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Bom, como eu disse, né, um texto muito forte e mostrando exatamente o lamento, a dor, o sofrimento que estavam vivendo os moradores de Jerusalém. Se você ler Jeremias 52, você vai ver o relato do cerco de Jerusalém, ou seja, quando os babilônicos ali cercam a cidade, ficam 2 anos em cerco, até que ao final de 2 anos, os muros, né, como o próprio Jeremias disse aqui, ó muros, né, chorem, clamem, lamentem. Mas enfim, quando os muros da cidade já não resistem mais o cerco e acabam caindo. E aí, as Lamentações de Jeremias são exatamente orações, poemas feitos logo após esse cenário de muita dor e de muito sofrimento. Um cenário onde os inimigos do povo de Deus haviam invadido Jerusalém, onde eles já estavam ali executando juízo sobre os líderes, reis, nobres da cidade. O povo estava sofrendo 2 anos de fome, 2 anos de cerco, um cenário assim de absoluto sofrimento. Por isso, então, Jeremias escreve esses poemas em forma de... Aliás, escreve essas orações em forma de poema. Vamos considerar algumas coisas aqui. Primeiro, sofrimento, gente, é uma realidade da nossa existência no mundo caído. Nós que estamos vivendo nesse mundo, nós vamos enfrentar o sofrimento. Ou já enfrentamos 1, 2, 3, 4 vezes, mais de uma vez. Ou estamos enfrentando, talvez você está aí me assistindo nesta manhã e você está enfrentando um momento de dor, de sofrimento, de angústia. Ou você vai enfrentar no futuro breve. Todos nós, nesse mundo caído, vamos enfrentar dor e sofrimento. No caso aqui de Jerusalém, essa dor, ela é causada pelo pecado. E aí Jeremias falou isso durante todo o seu livro, não há como fugir disso. Tudo que estava acontecendo aqui era resultado do pecado, era resultado dos crimes cometidos pelos moradores. Não havia inocentes ali. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a história da redenção, o drama da redenção, é exatamente o relato de como Deus desfaz os efeitos do pecado. Tudo isso que a gente está vendo aí na história de Jerusalém, que é a nossa história também,
na Bíblia nós encontramos uma resposta pelos motivos que isso aconteceu, ou seja, causados pelo pecado, e também na Bíblia nós encontramos um Deus que promete, já está fazendo isso em alguma medida, mas promete que em algum momento isso vai cessar de vez. Bom, quando a gente fala de sofrimento, o sofrimento, ele não é resultado, isso é importante, ele não é resultado de uma força impessoal. Quando a gente fala de sofrimento, a gente não pode achar que o sofrimento, por exemplo, ele é resultado do destino, ou o sofrimento é resultado da casualidade. São tudo forças impessoais. O sofrimento é causado por justiça cósmica. Tudo isso são forças impessoais. A Bíblia não diz que o sofrimento acontece por causa disso. O sofrimento, ele pode ter algumas origens, todas elas derivadas do pecado, tá? Todas elas, de alguma forma, estão ligadas ao pecado. Até mesmo o terceiro motivo da origem do sofrimento, que eu vou falar daqui a pouco, que é a vontade de Deus, mas ainda assim vocês vão perceber que o pecado está envolvido. Mas vamos lá. Sofrimento pode ter algumas origens, todas derivadas do pecado. Primeiro, escolhas equivocadas. As nossas escolhas equivocadas podem trazer sofrimento. E aí, gente, poxa, todos nós já enfrentamos isso. Já fizemos escolhas ruins e nós, como seres humanos caídos em estado de pecado ou de alguma forma manchados pelo pecado, somos mestres em fazer escolhas ruins, né? Então, essas escolhas ruins podem trazer consequências também ruins e, às vezes, o sofrimento é só resultado de escolhas ruins mesmo. Às vezes, o sofrimento é resultado de pecado mesmo, viu, gente? Às vezes, o pecado, aliás, certamente, né, pecados vão trazer sofrimento para a nossa vida. Isso é condição inerente, tanto da nossa existência como do próprio pecado. Então, sofrimento pode ser de escolhas ruins, pode ser de pecado, pode ser das duas coisas, né? Ou pode ser, em terceiro lugar, da vontade de Deus. É isso mesmo. E aí eu disse que tudo deriva do pecado, é porque a vontade de Deus, nesse caso, é para nos mostrar como podemos minorar, como podemos diminuir os efeitos do pecado em nossa vida. Por exemplo, a vontade de Deus no sofrimento pode ser disciplina. Disciplina de quê? De erros cometidos, de escolhas ruins, de pecados na nossa vida. Então o Senhor, ele pode infligir sofrimento em nossa vida para nos disciplinar. Mas pode ser também como discipulado. O que é discipulado? É quando o Senhor, ele usa de as mais diversas situações da nossa vida para nos ensinar. Mas por que precisamos de discipulado? Porque o pecado nos colocou em uma condição de afastamento de Deus. Então precisamos de novo voltar para o Senhor. E por último, quando falamos do sofrimento como vontade de Deus, pode ser um alerta. Os reformadores sempre diziam que o sofrimento funciona como trombeta de Deus. Então, sofrimento pode ser Deus alertando você de que você precisa consertar algo na sua vida. Então, resumindo aqui sobre o sofrimento, eu talvez deveria ter só um devocional aqui só para falar de sofrimento. Aliás, não só um devocional, mas vários, né? Mas enfim, sofrimento não é resultado de uma força impessoal, destino, casualidade ou justiça cósmica. Sofrimento pode ter várias origens, todas derivadas do pecado. Escolhas equivocadas, o próprio pecado ou a disciplina, o discipulado e o alerta de Deus. Mas temos uma alternativa. Jeremias incentiva o povo a buscar ao Senhor. E buscar ao Senhor é a única alternativa independente do que é a origem do sofrimento. Não importa se o sofrimento é decisão equivocada, não importa se o sofrimento é pecado, não importa se é fruto da vontade de Deus, não importa. Não importa por que você está no sofrimento. A saída, a porta de saída é sempre a mesma. Buscar ao Senhor. Jesus, ele foi enfático em várias vezes dizendo para o povo: busque, bata, insista, peça, vá ao Senhor, vá a Deus, busca a Deus, busca a Deus. Então, Jesus mesmo disse que poderíamos
buscar a Deus em tempos de sofrimento. E agora, como buscamos a Deus nesses tempos de sofrimento? Primeiro, buscamos a Deus com arrependimento. Se formos buscar a Deus com o coração, às vezes, arrogante e prepotente, você vai talvez enfrentar ali uma dura realidade que é mostrar que no fundo o sofrimento ele pode ser causado por alguns pecados na sua vida, como a gente disse agora há pouco. Então, primeira coisa, busque ao Senhor com arrependimento, mas também busque ao Senhor com quebrantamento. O que é quebrantamento? É quando você expõe toda a maldade do seu interior. Então, quebrantar é quando você abre mão do orgulho, abre mão da vanglória, abre mão da prepotência, enfim, você vai quebrantado mesmo, como Deus como sua única alternativa, não há outra. Então, arrependimento, buscamos a Deus com arrependimento, com quebrantamento e com louvor, é isso mesmo. Louve a Deus pelos seus grandes feitos. Por quê? Isso é muito terapêutico para o nosso próprio coração. Quando começamos a falar para Deus, ou quando começamos a lembrar dos grandes feitos de Deus, isso trabalha de maneira muito objetiva no nosso coração. Então, busque a Deus com louvor. Quando a gente fala de buscar a Deus aqui, essencialmente a gente está falando mesmo de tempos de oração, de tempos de busca mesmo, de tempos de estar ali na presença de Deus, meditando na palavra e tudo mais. Então, em tempos de sofrimento, a alternativa é buscar ao Senhor com arrependimento, quebrantamento e louvor. Bom, sabemos que aqueles que buscam ao Senhor, eles sempre encontram refúgio. Então, não importa o nível de sofrimento que estamos enfrentando, buscamos ao Senhor e sempre aqueles que buscam ao Senhor vão encontrar o Senhor. Aqueles que buscam ao Senhor em arrependimento, quebrantamento e louvor vão encontrar a boa mão do Senhor para os sustentar e para os dar repouso. Lembra que Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Jeremias, aqui em Lamentações, sabia que só o Senhor podia dar descanso para o seu povo. E nós que estamos aqui, nesse momento da história, ao olharmos para as nossas próprias vidas, e como eu disse, talvez você já enfrentou um momento de sofrimento, você talvez está enfrentando ou vai enfrentar em algum momento da sua vida, saiba sempre que nós podemos confiar no cuidado de Deus. Por quê? Por que nós podemos confiar no cuidado de Deus? Porque Ele pode fazer duas coisas. Ele pode mudar o cenário, e obviamente que essa mudança está dentro da vontade dele, mas Ele pode mudar aí o cenário das coisas. E quantos testemunhos que nós temos da mudança do cenário causada por Deus? Vários e vários. Ou também Deus pode nos fortalecer para enfrentar. O caso de Jeremias, Deus não mudou o cenário. Deus já havia definido que o povo iria passar por aquilo e eles passaram. Então, o que aconteceu com aquele povo que buscou o Senhor? Eles encontraram força para enfrentar aquele cenário de dor. Então, às vezes Deus vai mudar o cenário, mas às vezes Deus vai só fortalecer. Aliás, só é muito... Deus vai fortalecer, vai nos fortalecer para enfrentar aquele cenário de dor. Então, independente de como isso vai acontecer na sua vida ou na minha vida, sempre quando buscamos ao Senhor, encontramos refúgio. Bom, precisamos ir para o fim aí, né, gente? Moral da história: não podemos evitar de enfrentar dores como resultado da queda. Não vamos evitar isso. Vamos ter que enfrentar dores aí como resultado da nossa queda. Mas podemos sim buscar o Senhor e ver sua misericórdia e bondade sendo concedidas ao seu povo. Nós vamos enfrentar o sofrimento, mas podemos ver aí a bondade e a misericórdia, o amor de Deus, a graça de Deus sendo derramada sobre o seu povo. E qual o desafio do Léo aí para esta quarta-feira? O nosso desafio é simples, né? Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Não importa aí se você
está enfrentando um sofrimento há muitos anos, se você já não vê mais alternativa para o seu sofrimento, se você às vezes até pensa que é irreversível o seu quadro, não importa. Ou talvez você já enfrentou alguma dor no passado, ou você que pode enfrentar alguma dor no futuro, certamente isso pode acontecer. Sempre o caminho é o mesmo, busque ao Senhor. Mas lembre-se, busque ao Senhor com arrependimento, com quebrantamento, ou seja, quebrado mesmo, totalmente volúvel diante de Deus e com louvor, louvando a Deus pelos seus grandes feitos. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós nos colocamos agora diante do Senhor, reconhecendo, meu Pai, que a nossa existência na terra ela é marcada por sofrimento e dor. Vamos enfrentar o sofrimento em algum momento, isso é inevitável. Mas nesses tempos, ou talvez, Pai, alguns dos meus irmãos que estão nesse momento enfrentando o sofrimento, nesse momento nós buscamos ao Senhor. Buscamos ao Senhor reconhecendo que nossas escolhas equivocadas, nossos pecados trouxeram dor e sofrimento. Também, Pai, reconhecendo, Senhor Deus, que diante do Senhor ninguém pode se orgulhar de nada, mas também louvando ao Senhor pelos teus grandes feitos. Pai, o Senhor é sempre o Deus que acode o seu povo em meio à dor. Sempre foi assim. E louvamos ao Senhor, porque sempre o Senhor acudiu o seu povo. O Senhor acudiu o seu povo em meio à perseguição. O Senhor acudiu o seu povo em meio às dores. O Senhor acudiu o seu povo, Pai, quando o seu povo estava sem esperança. E sempre a tua boa mão alcançou o teu povo. E essa é a nossa confiança, de que também o Senhor vai nos fortalecer nesse dia, mudando nosso cenário ou apenas nos dando graça para suportar a dor e o sofrimento. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.